Os destaques desta edição. Amazonas tem a maior incidência de tuberculose do país. Pesquisadores de 30 países se reúnem em Manaus em conferência sobre malária. Cefaz diz que a isenção fiscal garantirá a manutenção dos voos da Latam de Manaus para Miami. Em clima de tensão, julgamento da chapa Dilma Temer entra hoje em seu terceiro dia. Governo crê em vitória no TSE e se arma para barrar investigação no Congresso Nacional. Mulher tenta invadir Palácio do Planalto para fazer declaração de amor a Michel Temer. Após atentados, Reino Unido vai às urnas em eleições polarizadas. Destroços de avião desaparecido com 122 pessoas a bordo são encontrados no Mar Índico. Noite e madrugada violenta. Mulher esquartejada e parte do corpo é encontrado pela mãe do assassino numa geladeira no bairro da Betânia. 2 homens são mortos a golpes de faca no Dom Pedro e no Lírio do Vale. No Campos Sales aconteceu um duplo homicídio e a violência chega ao interior com 2 assassinatos em Manicoré. Na Grande Circular, o trânsito causou mais uma morte. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e o dia será de muito calor, com os bastões de mercúrio devendo esbarrar nos 33 graus à sombra. Chuva isolada pode acontecer e essa probabilidade é de 80% para 8 milímetros de precipitação pluviométrica. Umidade relativa do ar em 88%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Quinta-feira, 8 de junho. É o 150º dia do ano. Faltam 206 para acabar 2017. É o dia de São José de Anchieta. Também é o dia do citricultor, dia nacional dos oceanógrafos e oceanólogos e o dia mundial dos oceanos. Depois de descer 2 centímetros, o Rio Negro estava ontem em 28 metros e 98 centímetros em relação ao nível do mar. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 570, em Meca é fundado o Islã. Em 1191, Ricardo Coração de Leão chega à Terra Santa para sua cruzada. 1868, Barco Le Puebla é o primeiro a utilizar petróleo como combustível para navegação a vapor no Rio Sena. Em 1928, inicia em Genebra a Conferência Internacional do Trabalho. 1968, James Earl Ray é preso pelo assassinato do pastor Martin Luther King Jr. Em 1982, um avião Boeing 727 que fazia o voo VASP em 168 colide com uma colina pouco antes de pousar em Fortaleza. Em 1992 é celebrado o primeiro Dia Mundial dos Oceanos, coincidindo com a Eco 92 que ocorria no Rio de Janeiro. Agora 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Bom Mello. dia, Paulo Guerra. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e bom dia, ouvintes. Carros velhos e abandonados foram retirados de ruas da zona leste de Manaus ontem durante a operação sucata do Manaus Trans. De acordo com o órgão, as sucatas impedem a circulação de pedestres nas calçadas. Os agentes percorreram as ruas dos bairros Coroado, São José Operário e Ouro Verde. Os veículos removidos estavam abandonados nas vias e os proprietários já haviam sido orientados pelo Manaus Trans a retirar os carros e guardar em local apropriado. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. E quem está na mira agora é a Manaus 2000, onde a desordem é grande. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, nos 3 primeiros meses deste ano, foram registrados 2.607 crimes contra idosos, uma média de 28 denúncias por dia, que pode passar de 10 mil casos ao longo do ano, se continuar nesse ritmo. No ano passado, no mesmo período, foram registrados 2.555 casos. A delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, Ivone Azevedo, disse que, em média, 8 a 10 denúncias são formalizadas por dia na delegacia, mas o número poderia ser ainda maior. As ruas da cidade estão aí e quem cobre os acontecimentos é Alberto Pellegrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Edson Mello, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, mais uma noite, madrugada de violência na cidade. Nos chama a atenção esse caso de parte de um corpo de uma mulher encontrado numa geladeira na casa do assassino, Pellegrini. Então, Paulo Guerra, pois é, e ele inclusive, ele
Já foi preso, inclusive, Paulo Guerra, foi no bairro da Betânia, como você bem colocou. Esse homem, a mãe dele chegou na casa dele, abriu a geladeira e se deparou com o tronco e com apenas uma perna desse corpo. Os braços, uma das pernas e a cabeça ainda não foram encontrados. A mulher estava completamente esquartejada dentro da geladeira. O assassino, inclusive, já foi preso, Paulinho, e diz no coisa que fez isso porque falou coisa com coisa, falava em espírito, etc. O homem estava possuído, seria isso? É isso aí, Paulo, possuído pelo Dedé, pelo demônio. E ele já está preso realmente e agora se procura parte do corpo, né, Peregrini? Procura, Paulo. Agora vai haver muita investigação por parte da Polícia Civil, principalmente por parte da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que esteve no local. Realmente uma monstruosidade, um caso macabro realmente. A mulher toda esquartejada, toda quebrada, distribuída nas prateleiras da geladeira. Agora preciso saber que ligação tinha essa mulher com o assassino, né, Peregrini? Pois é, ele não disse até o presente momento, né, Paulo? Não colaborou nem um pouco. Onde ela morava, por exemplo? Pois é, né? Não se colaborou nem um pouco ainda com a investigação. Perguntaram se era a esposa dele, a mãe dele disse que não, que ele não tinha nenhum vínculo assim mais forte com uma pessoa. Podia ser uma namorada ou qualquer coisa parecida. Peregrini, tivemos aí muitas mortes na cidade, no Dom Pedro, no Lírio do Vale, no interior do estado, mortes no trânsito, que você vai contar daqui a pouco em detalhes. Pois é, Paulo, além dessas aí, do duplo homicídio também, que chama muita atenção, lá no Campos Sales, um rapaz de 24 anos, outro de 29, foram alvejados a tiro, receberam muitas balas, ainda foram socorridos, levados a pronto-socorro, mas não havia mais nada o que fazer não. Os dois morreram. Agora há pouco, Paulo, nós conversávamos ainda há pouco, na nossa reunião de pauta, ainda há pouquinho na madrugada, Paulo, e eu te falava de um possível homicídio também ali na área do Nova Cidade, daquela área ali. Só que nos chegou agora a confirmação que o corpo está no Viver Melhor, ali na área do bairro Lago Azul. É um corpo enrolado em um lençol, Paulo Guerra, equipe do Instituto Médico Legal e Departamento de Perícia Técnica se deslocando nesse momento para saber se trata-se de um homem, de uma mulher. A polícia já confirmou que é um corpo, que houve um homicídio lá naquela área do Viver Melhor, Paulo. Peregrini, um assalto seguido de acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas ontem à noite na Avenida Maceió e bairro Nossa Senhora das Graças. Uma dupla roubou um carro em frente a uma faculdade particular e minutos depois colidiu o veículo com outro. E a vítima do assalto e a condutora do carro, atingido pela dupla, ficaram feridos. De acordo com a 22ª Companhia Interativa Comunitária, a dupla abordou um homem de 24 anos que esperava o irmão na frente da faculdade. Eles pediram o carro, um Celta Prata, e atingiram a vítima com uma facada na perna. Em seguida, fugiu pela contramão na Avenida Maceió e, ao chegar na Salvador, colidiu com um carro Golf vermelho no cruzamento entre as vias, Alberto Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, no pronto-socorro Platão Araújo, ainda há pouco, quando saímos do IML, não perguntava sobre esse caso, não deu entrada lá não, bem como no pronto-socorro João Lúcio. Então, com certeza... Foi 28 de agosto. Feridas estarão no 28 de agosto e é para lá que nós estamos deslocando, Paulo. A motorista e a vítima do assalto foram conduzidas ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Muito bem, meu chefe. Então é para lá que a gente vai deslocar daqui a pouquinho. O nosso itinerário é esse primeiro, né, Paulo? Ali o Platão Araújo, pertinho do IML, depois João Lúcio, posteriormente, 28 de agosto, a gente vai colher mais informações em relação a essas pessoas que ficaram feridas. Alberto Peregrini volta daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada, inclusive sobre um acidente de trânsito na Grande Circular, né, Peregrini? Pois é, Paulo, que vitimou um homem de 59 anos. Até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos dentro do nosso Jornal da Manhã com o nosso boletim policial. 5h56 em Manaus. Hemoan prepara a programação de doação para o Dia do Doador. Fabrício Nascimento. No dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Neste dia, a Fundação Hemoan fará o lançamento de uma campanha de conscientização à população a respeito da doação de sangue, com esclarecimentos das principais dúvidas e da importância dessa prática para a saúde pública no país.
O setor de captação de doadores lançará a campanha Amor à Vida, que tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre a importância da doação de sangue para a sobrevida dos pacientes atendidos pela instituição. Um lanche diferenciado e reforçado será ofertado aos doadores que comparecerem à Fundação Hemoan para a doação de sangue voluntário no Dia Mundial do Doador de Sangue. Dados do Ministério da Saúde de 2010 apontam que apenas de 1,5% a 1,7% da população brasileira é doadora de sangue. O índice é abaixo do esperado pela Organização Mundial de Saúde, cujo ideal é ter cerca de 3 a 5% de doadores. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h58 em Manaus. O 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral realizará no próximo domingo, de 8 às 16 horas, exposição estática de uma aeronave modelo Esquilo no estacionamento da Praia da Ponta Negra. A exposição faz parte da programação de eventos alusivos ao 152º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha, comemorada no dia 11 de junho e decisiva na Guerra de Tríplice Aliança, que foi de 1864 a 1870, o maior conflito militar já ocorrido na América do Sul. O município de Iranduba inicia a mobilização para elaborar o Plano Plurianual 2018-2021. J-Rai. Começaram nesta semana as reuniões preparatórias para a elaboração do Plano Plurianual de Iranduba, o PPA, quadriênio 2018-2021. Secretários municipais e técnicos compõem o grupo de trabalho que vai atuar durante os meses de junho e julho na formatação do projeto de lei do PPA, juntamente com todos os segmentos representativos da sociedade civil organizada. O coordenador da equipe do Plano Plurianual, Hamilton Gadelha, explica como o trabalho está sendo feito. O prefeito Chico Doido, ele pediu para que a gente pudesse fazer uma reunião de sensibilização com todos os seus secretários, aqui está todo o staff da prefeitura, aonde nós estamos fazendo uma rodada de diálogo sobre o que é o PPA, sobre o papel dos facilitadores, dos moderadores, sobre as temáticas que serão abordadas e a mobilização da sociedade para participar. Lá pelo dia 20 começarão as grandes audiências públicas por área temática: educação, saúde, desenvolvimento social e econômico, da produção, na área da juventude, esporte, lazer, infraestrutura, meio ambiente e assim por diante. O PPA é um instrumento de planejamento das ações do governo municipal para os próximos 4 anos. A abertura oficial dos trabalhos de elaboração está marcada para a próxima quarta-feira, às 15 horas, no auditório da Prefeitura. O projeto de lei do Poder Executivo referente ao Plano Plurianual deve ser enviado à Câmara de Vereadores na primeira quinzena de agosto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. Agora 6 horas em Manaus, emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bonhuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeiro, Maitá. Nova Luz FM, Canutão. Anamã FM em Anamã. Maraã FM de Maraã. Rádio Cabocla FM Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência Maués. Tupanha, eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Rádio Iranduba.net. Rádio Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. 6 horas e 5 minutos em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma festa em grande estilo e um grande desfile cívico marcou a abertura dos Jogos Escolares do Estado do Amazonas. O evento se deu na tarde de ontem no galpão da Ciranda Formatizada, deixando Manacapuru pronta para sediar o maior evento esportivo das escolas do interior do estado. A cerimônia de abertura contou com a presença de várias autoridades, dentre elas os prefeitos de Novo Airão, Iranduba e do município sede Manacapuru. A coordenadora da SEDUC Manacapuru, professora Marilene Silva, falou da importância dos jogos para a educação e aproveitou para fazer seus agradecimentos.
Manacapuru hoje está de parabéns. Quero nesse momento agradecer ao nosso governador do estado do Amazonas, Davi Almeida, pela parceria, pela compreensão, mesmo nessa época de enchente, mas tem nos dado o apoio que precisamos para que Manacapuru sediasse o polo. Gostaria também de agradecer ao nosso secretário de Educação, professor Aroni Bentes, que também tem sido essa pessoa incansável na luta para melhores dias na educação. Nós sabemos das dificuldades que os municípios vêm enfrentando, justamente com essa questão das cheias hoje, mas todos os 8 municípios que se fazem presente estão de parabéns, mesmo com as dificuldades que são enfrentadas diante de todas essas situações, chegaram até aqui com determinação e com objetivos claros e concretos, que é vencer o Polo 1, chegar ao 40º SES 2017, vencer e levar o nome do seu município até os Jogos Escolares da Juventude. 8 municípios participam dos jogos: Manaquiri, Presidente Figueiredo, Altazes, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Capiranga, Anamã, Beruri, Anuri, Novo Airão, Iranduba e o município anfitrião Manacapuru. O prefeito Beto D'Angelo, que se fez presente na cerimônia de abertura, também falou de sua satisfação em sediar os jogos. Eu agradeço pela oportunidade. Assim, é um projeto que não pode esperar, não pode ficar para depois. Nós recebemos a cidade com tanta dificuldade. Nesses 6 meses que a gente já está à frente da prefeitura, a gente tem garantido tantos serviços que antes não vinha acontecendo. Mas eu não abriria mão dos jogos, de trazer o polo para Manacapuru, uma vez que a gente agrega, traz valores, mostra para os outros municípios que a gente tem uma cidade bela, que a gente tem condições de sediar um jogo como esse, que nós temos jovens competitivos. Eu acredito no povo manacapuruense. O mandato não é de 4, 5 meses, é um mandato de 4 anos, e eu tenho certeza que no final dele eu vou ter deixado um grande legado para o município de Manacapuru. Dentre eles é recuperar e resgatar os nossos jovens, dentre eles é recuperar a nossa cultura, dentre eles é recuperar o brilho que Manacapuru tanto espera, que tanto sonha, e eu tenho certeza absoluta que nós temos muita coisa ainda a oferecer para Manacapuru. As equipes disputam no período de 7 a 12 deste mês as diversas modalidades e categorias dos jogos, visando classificação para os Jogos Escolares deste ano, realizados entre os campeões dos polos e equipes da capital no 4º trimestre do ano. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h08 em Manaus. 30 artesãos cadastrados na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento terão seus produtos em exposição na Feira de Artesanato, que abre nesta quinta-feira e vai até o sábado nas galerias Espírito Santo e dos Remédios, de 8 às 16 horas. Cada galeria será ocupada por 15 artesãos que terão a oportunidade de expor e comercializar suas obras durante o evento. Para a locação do espaço dos artesãos nas galerias populares, a Centrade conta com o apoio da Subsecretaria Municipal de Centro Histórico, SEMESC. A partir das 9 horas de hoje, a Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2017, que contemplará 13.713 contribuintes no Amazonas, totalizando 27.646.936 reais. O lote de restituição do imposto sobre a renda da pessoa física contempla também restituições residuais dos exercícios de 2010 a 2016. A Petrobras anunciou ontem reajuste no valor da botija de gás em 6,87%. A Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito do Amazonas, FEGAS, informou os valores que devem entrar em vigor somente a partir da próxima segunda-feira em Manaus, devido ao estoque de produtos nas revendedoras, que pode variar de R$68 a R$72 para uma botija de 13 quilos. O novo titular da Superintendência de Habitação do Amazonas, Coronel Nilson Cardoso, anunciou ontem que até o dia 23 de junho, as pessoas que tiverem prestação em atraso com a SUAB podem negociar o débito com descontos entre 90% e 98% nos juros. E, segundo Cardoso, no dia 29 de dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a Lian, aprovou a lei que foi sancionada pelo governo do Plano de Recuperação de Crédito para os devedores da SUAB. TCE julga contas do ex-prefeito de Iranduba, Chinaike Medeiros. Fabrício Nascimento tem os detalhes. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas julga nesta quinta-feira, dia 8 de junho, em sua 18ª sessão ordinária, 37 processos, entre eles a prestação de contas do ex-prefeito de Iranduba, Chinaike Medeiros, referente ao ano de 2013. O Pleno deve apreciar ainda 11 recursos de revisão e reconsideração e 9 representações.
Além do ex-prefeito de Iranduba, terá a prestação de contas apreciada o ex-secretário de Finanças do município de Maués, Ulisses Tapajós, com um total de 3 prestações referentes ao ano de 2015. E o ex-presidente da Câmara Municipal do Rio Preto da Eva, Francisco Batista da Silva, referente também ao ano de 2015. Ao todo serão julgadas 14 prestações de contas a serem analisadas. Na pauta constam ainda 2 embargos de declaração do ex-prefeito de Guajará, referentes a 2008, Samuel Farias de Oliveira, e do presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas, Fábio Alho, que questionam decisões desfavoráveis tomadas pelo colegiado em prestações de contas. Mais notícias você acompanha no portal Difusora 24h.com. Eu sou Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior incidência do mal de Alzheimer do mundo. Patologia é essa que vem surgindo a cada 100 mil pessoas por ano. A prevenção, como atividades físicas e bons hábitos alimentares, podem amenizar ou combater essa doença. Uma das alternativas para a sociedade é a criação de políticas públicas. O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa que gera atrofia no cérebro e age de forma lenta, principalmente na terceira idade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima que o Brasil é o país com maior incidência e prevalência da doença. Pesquisadores acreditam que o Alzheimer não surge apenas pelo fator genético, mas também pelo estilo de vida e os maus hábitos alimentares e o sedentarismo. Os sintomas podem surgir a partir dos 30 anos de idade, porém a melhor maneira de combater essa doença é a prevenção, com atividades físicas e mentais. Paralelo a isso, também com políticas públicas que possam dar suporte e orientação para a sociedade. Pensando nisso, no Amazonas, o deputado estadual Josué Neto irá realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa e também desenvolver leis para tratar sobre a prevenção da doença. Então, a partir de qualquer idade que seja, é importante se prevenir, seja aos 30, 40 anos. Se a gente começa a entender que a partir dos 70 anos começa a se ter os primeiros sintomas, quando o jovem da meia idade chega aos 30, 40 anos, ele tem que começar a se prevenir. E é isso que a gente tem que fazer. Nós vamos apresentar já aqui na casa um requerimento de audiência pública para que a gente possa levantar esse debate. O Alzheimer como um todo, mais focado principalmente na prevenção. Nós vamos apresentar leis para que haja um dia de combate, a semana de combate, tudo o que o governo pode fazer, o que o governo do estado pode fazer a partir de uma lei da Assembleia Legislativa. Nós vamos apresentar e, se Deus quiser, a gente vai conseguir conscientizar muita gente, não só em Manaus, como também nos municípios do interior do Amazonas. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, o Brasil possui hoje cerca de 2 milhões de pessoas com a doença, e a estimativa é que em 2030 passe para 4 milhões. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Agora 6h14 em Manaus. A Justiça Federal condenou 7 pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal no Amazonas pela prática de crimes de peculato e corrupção passiva. O caso foi revelado pela Operação Matusalém, que desmontou esquema de desvios ocorridos no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Entre os condenados estão o ex-secretário de Finanças do município de Humaitá, Édio Coelho de Melo, o ex-vice-prefeito do município de Anuri, Getúlio Lobo, e o ex-gerente executivo do INSS no Amazonas, Alexandre Sampaio Caxias. Os 7 réus foram denunciados à Justiça Federal pelo Ministério Público Federal do Amazonas em 3 ações penais, com outros 16 envolvidos. O processo foi desmembrado em 3 grupos, um com a alta cúpula de servidores do INSS, outro com servidores intermediários e o último grupo, o político. O Ministério Público Federal do Amazonas pediu a condenação dos réus por concussão, corrupção passiva e inserção de dados falsos no sistema de informação, além de sonegação fiscal e lavagem de capitais. 2 dias após a Latam anunciar o cancelamento de voos diretos para Miami, Rio de Janeiro, Fortaleza e Boa Vista por falta de acesso à redução de tributo para a compra de combustível, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que ajustes operacionais atrasaram o acesso ao benefício. Em nota, a Cefaz explicou que desde a penúltima semana de maio, a Latam
já se encontrava apta a gozar do benefício fiscal concedido pelo governo do Amazonas. Em virtude de ajustes operacionais nos sistemas da refinaria de Manaus, não houve ainda o repasse do benefício. A alteração do sistema para a inclusão dos tratamentos fiscais favorecidos já está sendo providenciada e no decorrer desta semana estará resolvida, diz o texto, ao concluir que o órgão já comunicou a situação à direção da companhia, que garantiu a volta da venda de passagens, tão logo o sistema seja ajustado para a concessão do benefício fiscal. As empresas com voos regulares têm direito aos benefícios do decreto 36.668 de 3 de fevereiro de 2016, que reduziu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS para a compra de querosene da aviação na compra local do combustível. 6:16. O Amazonas registrou no ano passado 67,2 casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média nacional, que foi de 32,4 casos para o mesmo grupo. Os dados colocam o estado pelo 4º ano seguido em primeiro lugar no ranking das unidades da federação com as maiores taxas de incidência da doença no Brasil. Apenas o município amazonense, o Areni, não registrou casos da doença no ano que passou. Até o fim de maio de 2017, 1.108 casos novos foram confirmados no estado, 70 menos em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados ontem pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A coordenadora estadual do Programa de Controle da Tuberculose da instituição, Marlúcia Garrido, ressalta que não há um surto da doença no estado e que o alto número de casos está dentro do esperado, já que houve melhora no diagnóstico. De 11 a 14 desse mês, Manaus vai receber pesquisadores de mais de 30 países para o International Conference Plasmodium Research. O encontro reunirá grupos de pesquisa de renome com diversificado leque de conhecimentos que trabalham em estreita colaboração com as autoridades locais e internacionais com um propósito comum do entendimento da malária vivax. O evento acontecerá no Tropical Manaus e seu objetivo é promover o intercâmbio de evidências inovadoras e de alta qualidade para fundamentar o processo da tomada de decisões voltadas para o controle da malária pelo Plasmodium vivax, através de uma rede de pesquisa colaborativa, plural e abrangente. Esta edição de conferência é presidida pelo médico pesquisador do ILMDF Fiocruz Amazônia e da Fundação Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. De Dr. Marcos Lacerda, que coordena o evento, juntamente com os pesquisadores Welton Monteiro e a doutora Stephanie Lopes, da Fiocruz Amazônia. Polícia. Alberto Pellegrini traz os acontecimentos da noite e madrugada na cidade. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. No Pronto Socorro, 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, outra pessoa ferida a faca na perna do acidente de trânsito. Duas pessoas estavam em perseguição aí de um assalto, era vítima de assaltantes na área da zona sul da cidade. As duas pessoas deram entrada e já foram inclusive liberadas no Pronto Socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. O plantão foi considerado tranquilo. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. A agressão deu-se no bairro Nova Luz, ali na fronteira com o bairro Zumbi dos Palmares. Na área do Zumbi dos Palmares, a movimentação foi bem agitada na noite passada, com uma outra pessoa que deu entrada no pronto-socorro vítima de agressão física. Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada também vitimada de agressão física. Uma mulher de 32 anos de idade foi a via de fatos com uma outra mulher. O fato deu-se na Avenida Camapuã, era final da noite de ontem. As duas estavam voltando da caminhada ali na rotatória do bairro Jorge Teixeira e lá se desentenderam. Uma achava
brava, que outra estava rindo de uma, e assim vai. Começou um desentendimento e as duas foram à via de fato. Brigaram, rolaram pelo chão, ambas ficaram feridas e uma delas deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um homem de 27 anos de idade também deu entrada vítima de agressão física. Foi no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 21 horas, era a noite de ontem. As informações dão conta de que ele brigou por causa de futebol. Ele vestiu uma camisa do Flamengo. Além do Flamengo ter entrado na peia do esporte ontem, o flamenguista também pegou uns bofetes, pegou umas tapas lá na área do bairro Jorge Teixeira. Alguém tava rindo do Muralha, tava, né, como aqui no popular, tava mangando do Muralha. E o Frangalha tomou doido. O flamenguista não gostou, foi lá e foi tomar satisfação e acabou pegando uns bofetes, umas tapas lá na área do bairro Jorge Teixeira. Por isso, quando o meu Mengão perde, eu fico pianinho. O Flamengo apanha, eu não. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Secretaria de Segurança, Polícia Militar na rua, e o retorno é segurança para a população, para a comunidade. Ontem, Hugo Leonardo de Souza Lopes, 25 anos, foi preso portando uma faca. Ele estava na companhia de um menor de 17 anos de idade. Os dois foram detidos após realizar roubo de um celular de uma jovem que estava lá na área da rua Tapajós, da Torquato Tapajós, quando foi atacada pelos dois. A polícia rapidamente chegou ao local e prendeu os infratores e devolveu o celular à vítima. Manuel Vicente Pereira Maia, 40 anos, foi detido em um caminhão Mercedes com madeira. O caminhão dele estava cheio de madeira irregular. E aí a documentação não estava boa e a polícia militar também checando todas as informações. O homem foi detido e o caminhão também. Eles foram levados para a delegacia para esclarecimentos. A polícia militar de olho em todas as situações. Detido com motocicleta com restrição de roubo. Um homem de 17 anos de idade estava pilotando uma moto roubada e foi abordado. A moto foi recuperada e já foi devolvida à sua respectivo proprietário. Adson da Silva, 21 anos. Adson da Silva Ladisley, 21 anos, e Cleuton de Souza foram detidos com uma moto roubada. O Adson ia na garupa, agarradinho no outro que estava na frente. A polícia rapidamente percebeu aquela movimentação do Adson na moto em altíssima velocidade. Eu sempre desconfiei desse Adson, mas esse Adson aqui é o Adson de 21 anos que foi preso ontem lá na Altasmirim, no bairro de São José 3. O Adson ia colado, agarrado no seu companheiro na motocicleta. Esse Adson nunca me enganou. Isso aconteceu ontem lá no bairro de São José 3. É o Adson de 21 anos que mora lá no São José. E a Marra fez roubada de Cor Preta. À noite de ontem a polícia recuperou essa moto que foi roubada ontem em um grande trabalho dos policiais da 6ª SICOM. Já os policiais da 19ª SICOM prenderam o jovem por roubo e por tráfico de drogas. A polícia com os policiais da 25ª SICOM detiveram o homem por tráfico de droga. A polícia militar, Secretaria de Segurança nas ruas da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. A previsão do tempo dizia ontem: poderá chover em áreas isoladas da cidade. Só que a previsão do tempo não disse que ia chover bala na cidade, que o vento da desgraça iria soprar. Então vamos aos registros.
vítima de atropelamento. 20h59 era a noite de ontem, na Avenida Grande Circular. Um homem foi barbaramente atropelado e morto no asfalto da Avenida Grande Circular. A vítima ainda foi socorrida, uma ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local, mas já não havia o que fazer. A vítima do atropelamento já estava morta. Desgraça no interior. Um homem de 59 anos foi abatido, foi morto com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no município de Manicoré. Não, vítima de choque elétrico. Um homem consertando a tomada em casa. Ele não tinha experiência, não sabia como mexer e acabou mexendo, estava com o corpo molhado e acabou morrendo, vítima de choque elétrico no bairro Gilberto Mestrinho. Era noite de ontem. E mais de polícia. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um duplo homicídio, 2 morreram de uma vez. Duplo homicídio no bairro Campos Sales. No começo da noite de ontem, 2 homens, um de 24 anos, outro de 29 anos, foram barbaramente assassinados quando estavam sentados na frente da casa onde moravam, no bairro Campos Sales. Um carro misterioso com a morte vestida de branco. Um homem vestido de branco desceu do carro e atirou várias vezes contra os corpos das vítimas. Os 2 ainda agonizaram por alguns momentos, foram rapidamente levados a um pronto-socorro, mas logo ao chegar em uma unidade de saúde, as vítimas acabaram morrendo e não tiveram nenhuma chance. Não deu nem tempo de operar. Os 2 acabaram morrendo logo após darem entrada no pronto-socorro. Olha a morte no município de Manicoré. A faca não presta só para tratar peixe. Antigamente em Manicoré, caboclo só usava a faca para tratar o peixe escamado. Agora não, a faca é usada para resolver as diferenças. E ontem um homem foi barbaramente assassinado na ponta de uma faca no município de Manicoré. De novo. Olha a morte. No bairro Dom Pedro, um homem foi assassinado a facadas dentro da própria casa, em circunstâncias ainda misteriosas. O Departamento de Perícia Técnica e Científica, uma das melhores equipes de peritos do Brasil, esteve no local e os primeiros procedimentos já foram feitos. A polícia está fazendo a investigação e logo vai chegar, com certeza, ao assassino, ao autor desse crime. Morte no Lírio do Vale. Na madrugada de hoje, por volta de 3 horas dessa madrugada, um homem foi barbaramente assassinado com várias facadas no bairro Lírio do Vale. O crime ainda é rodeado de mistérios. Latrocínio? Acerto de contas? Ou outro tipo de crime? Até o momento, a polícia trabalha com várias linhas de investigação. O Departamento de Perícia Técnica e Científica também esteve no local, já fez os procedimentos, o que vai ajudar e muito na elucidação do crime ocorrido no bairro Lírio do Vale, repito, às 3 horas da madrugada de hoje. Mistério.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, por volta de 4h30 da madrugada de hoje, portanto agora há pouco, um corpo enrolado em um lençol foi encontrado ali na área da estação de tratamento de água do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lagoa Azul, ali na fronteira. Viver Melhor, Lagoa Azul. Esse homem estava enrolado no lençol. Digo, esse corpo não se sabe ainda. Departamento de Perícia Técnica e Científica chegando nesse momento, realizando inclusive os procedimentos nesse exato momento no local do crime onde o corpo está. Será que morreu lá mesmo ou se foi apenas desovado? A perícia é quem vai dizer isso. Os procedimentos já estão sendo realizados nesse momento, nesse crime. Paulo Guerra, um homem, quando viu aquele negócio lá, o corpo enrolado no caixão, aliás, no lençol, passou mal. Um homem conhecido como Chico. Rapaz, o Chico é mole para essas coisas. O Chico não gosta de ver morto. Quando o Chico viu, aí o Chico queria desmaiar. E a mulher dele dizia: ai, cuidado, Chico. Olha, Chico, cuidado, Chico. Esse Chico é mole para ver cadáver. Ah, tadinho do Chico. Ele não gosta de ver gente morta. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Um crime que vai com certeza ser comentário em toda a cidade. Um corpo de uma mulher foi esquartejado no bairro da Betânia e tudo aconteceu assim. Uma mãe resolveu ir na casa do filho. Ela iria visitá-lo. Estava com saudade, amor. O filho meio problemático. Ela foi lá visitá-lo. Ele não estava em casa. Ela entrou na casa e resolveu tomar um copo d'água. Aquela sede, aquele calor de ontem. Quando ela abriu a geladeira, ao invés de uma garrafa d'água, ela encontrou um corpo esquartejado, espalhados nas prateleiras da geladeira. Era um tronco na parte de cima, uma canela e uma coxa na parte de baixo, e a cabeça e os braços não estavam na geladeira. A mulher, quando abriu, ficou em estado de choque, ficou em estado de pânico, rapidamente comunicou à polícia, que logo fez as primeiras investigações. Conversando calmamente com a senhora, eles descobriram onde estava o filho dela. Ela entregou o filho. O assassino, a polícia foi atrás e prendeu o assassino esquartejador. Ele não falava nada com nada, falava em espírito, falava em maldição. Ele estava possuído pelo Dedé, pelo demônio. E segundo as primeiras informações, outros depoimentos serão colhidos ainda no dia de hoje para saber mais detalhes desse crime macabro ocorrido no bairro da Betânia. Uma geladeira com o corpo esquartejado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Palmeiras voltou a jogar mal e perdeu por 1-0 para o Curitiba no Couto Pereira, no Paraná, ontem à noite. O Corinthians venceu o Vasco por 5-2 também em São Januário e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Sport recebeu o Flamengo na Ilha do Retiro, venceu por 2-0 com gols de Oswaldo e Tomás. O resultado marcou o primeiro triunfo da equipe desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o comando. Outros jogos do Brasileirão: Santos 1, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, Avaí 0. Amistosos entre seleções: Espanha 2, Colômbia 2, Itália 3, Uruguai 0. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro: São Paulo e Vitória, Atlético de Goiás e Ponte Preta, Chapecoense, Grêmio, Bahia e Cruzeiro. Últimas notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou Christopher Wray para a direção da Polícia Federal Americana, o FBI. No Twitter, o presidente afirmou que ele tem impecáveis credenciais. Wray, que trabalhou no Departamento de Justiça do governo Bush,
vai suceder James Comey, demitido em 9 de maio numa decisão inesperada de Trump. O anúncio acontece um dia antes de Comey depor no Senado sobre suposta intervenção da Rússia nas eleições americanas. A Coreia do Norte disparou múltiplos mísseis, informa hoje a agência estatal da Coreia do Sul em Yonhap News, citando militares do país. Este foi o 4º teste de mísseis realizado pelo regime comunista nas últimas 5 semanas, desafiando as advertências da ONU e as ameaças dos Estados Unidos contra uma possível resposta militar. O Reino Unido está indo às urnas hoje para decidir se o governo do país permanecerá nas mãos do Partido Conservador da atual premier Theresa May ou se tomará novos rumos com o Partido Trabalhista liderado por Jeremy Corbyn, opção menos provável segundo as pesquisas. Após atentados terroristas abalarem o cenário político britânico, margem entre os conservadores de Theresa May e os trabalhistas de Jeremy Corbyn diminuiu, dividindo ainda mais os eleitores. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, classificou hoje de repugnante a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o próprio Irã propiciou os atentados de ontem em Teherã ao patrocinar o terrorismo. A informação é da agência F. São repugnantes a declaração da Casa Branca e as sanções do Senado, enquanto os iranianos combatem o terrorismo apoiado pelos clientes dos Estados Unidos, escreveu Zarif em sua conta no Twitter. A Marinha de Mianmar anunciou nesta quinta-feira ter encontrado no Oceano Índico a fuselagem e corpos do avião desaparecido na véspera com 122 pessoas a bordo. Encontramos o avião e alguns corpos desta manhã, às 8h25, correspondendo 22h55 de Brasília, quarta-feira, informou o porta-voz militar. Os destroços foram localizados por uma equipe de resgate da Marinha diante da costa Langlong, no mar de Andamão, na zona Oceano Índico, ao sul de Mianmar. Os socorristas recuperaram 10 corpos até agora, sendo 6 adultos e 4 crianças. Uma roda do avião, 2 coletes salva-vidas e alguns sacos com roupas também foram encontrados, segundo o Exército. 9 navios da Marinha e 3 aviões da Força Aérea participavam das buscas do avião que desapareceu quarta quando fazia rota entre Meik e Rangoon. O presidente Michel Temer disse ontem que, além de gerar empregos e movimentar a economia, o setor agropecuário gera otimismo no país. Ao se dirigir a uma plateia composta por entidades e procuradores do setor e de máquinas e equipamentos, Temer se disse motivado para conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018. No discurso durante o plano da liberação de 190,25 bilhões para o plano agrícola e pecuário 2017-2018, o presidente Temer ressaltou a qualidade da agropecuária brasileira e seus efeitos na geração de emprego, renda e para o crescimento do país. A Câmara aprovou ontem no primeiro turno por 433 votos a favor, 16 contrários e 2 abstenções, o texto principal da proposta de emenda à Constituição PEC 199/16, que beneficia com a transposição do quadro de administração pública federal, os servidores públicos e outras pessoas que tenham mantido qualquer tipo de relação de trabalho com os ex-territórios de Roraima e do Amapá entre outubro de 1988, data da transformação em estados, a outubro de 1993. O Ministério Público Federal diz que a empreiteira OAS pagou R$500 mil de propina a Henrique Alves em 2014 através da conta do então candidato à vice-presidência Michel Temer. Segundo o Ministério Público Federal, pelo menos R$500 mil foram depositados diariamente na conta de campanha de Temer e posteriormente transferidos para a conta do Diretório Estadual do PMDB do Rio Grande do Norte para a campanha de Alves ao governo do estado. O governo de Michel Temer já se prepara para o dia seguinte à votação do Tribunal Superior Eleitoral. Convencido de que o presidente será absolvido pela corte, ministros dele já estudam dar demonstração de força no Congresso para enterrar de vez qualquer possibilidade de investigação contra o PMDBista. A primeira providência seria derrotar Rodrigo Janot no parlamento. O Procurador-Geral da República deve oferecer denúncia contra Temer. Mas para que ele siga adiante é preciso autorização do Congresso. O governo acredita que derruba a iniciativa com cerca de 250 votos. Depois dessa segunda eventual vitória, o governo partiria para a terceira e que considera a última, a votação de recurso de algum deputado de oposição pedindo que as propostas de impeachment contra Temer tramitem na casa. A bancada governista derrotaria a ideia no voto, evitando que novos pedidos voltassem a tramitar, ao menos no médio prazo. Superada essa terceira, digamos, batalha, Temer falaria à nação e pediria trégua para se dedicar exclusivamente a governar. 6h49 em Manaus. A quinta-feira será longa. Pelo menos é o que prevêem os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiram atender por
estender por todo o dia a sessão de hoje do julgamento da chapa Dilma Temer, prevista inicialmente para os períodos da manhã e da noite. O relator Herman Benjamin suspendeu a leitura de seu voto e deixou para entrar no terceiro dia no mérito das ações contra vencedores das eleições de 2014 e análise das acusações. A discussão será retomada às 9 horas. Eles devem decidir sobre o uso de depoimentos da Odebrecht e de marqueteiros do PT no processo. A ação pode caçar a chapa Dilma Temer por abuso de poder político e econômico em 2014. Uma mulher passou mal após tentar invadir o Palácio do Planalto aos gritos de Michel Temer, eu te amo e eu não quero morrer sem te ver. Ela foi barrada e passou mal. O nome dela é Janete Rosa de Souza. De acordo com o Planalto, a mulher tentou entrar no prédio sem credenciamento. Questionada sobre o que faria fazer no local, ela teria respondido que precisava falar com o presidente e que não sairia dali sem encontrá-lo. Quando os seguranças orientaram que ela solicitasse uma audiência com Temer, teria começado a confusão. A mulher então se jogou no chão e acabou passando mal. Foi quando ela teria gritado que amava o presidente e não poderia morrer sem vê-lo e fazer sua declaração. 6h51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. O uso de avião da JBS complica Temer, avalia Planalto. Folha de São Paulo. Relator defende delações e TSE atua para concluir processo até sábado. O Estado de São Paulo. OAS pagou propina a Henrique Alves via conta da campanha de Temer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mãe e bebê sequestrado no Hospital Regional da Asa Norte recebem alta. Valor econômico. Gás de cozinha terá aumento de 6,7% nas refinarias, anuncia Petrobras. Estado de Minas. Joaquim Barbosa defende eleições diretas e não descarta candidatura. Do Recife, Jornal do Comércio. Rocha Loures deixa a PF e segue para complexo penitenciário da Papuda. Fortaleza, Diário do Nordeste. PSDB adia decisão de sair do governo Temer para a segunda 12. Tasso deve coordenar a reunião. 0 hora, Porto Alegre. Líder da torcida organizada do Inter, morto a tiros, tinha ficha com 10 páginas de antecedentes. Brasil Econômico. Cerca de 58% dos contribuintes pretendem reduzir gastos em junho, diz SPC Brasil. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Alta de 38% nas importações mostra a reação da indústria. Agora. Preso gerente que vendia passagens aéreas falsas. Em tempo. Ibama multa em 31 milhões de reais por desmatamento. A crítica. Idosos, 28 denúncias de agressões por dia. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg, J. Rai, Fabrício Nascimento e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação é Edson Melo e Paulo Guerra. Aviso eleitoral. O excelentíssimo senhor doutor Caio César Barbosa Catunda de Souza, juiz da 62ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas, comunica que, em razão da imprevisibilidade e do exíguo tempo de que dispomos para preparar as eleições suplementares para governador do Estado do Amazonas, a serem realizadas nos dias 6 de agosto de 2017, primeiro turno, e 27 de agosto de 2017, segundo turno, se houver, resolve convocar os eleitores pertencentes exclusivamente à jurisdição da 62ª Zona Eleitoral e que atuaram como mesários nas eleições municipais de 2016 para comporem as mesas receptoras de votos nas eleições suplementares de 2017. Diante disto, solicita que os mesmos compareçam pessoalmente no cartório da 62ª Zona Eleitoral de Manaus, no endereço na Avenida André Araújo, sem número, Aleixo, impreterivelmente entre os dias 12 a 23 de junho, no horário de 8 às 12 horas e sábado, dia 17 de junho, das 8 às 14 horas, com o intuito de receberem as instruções necessárias. Melhores informações podem ser obtidas através do telefone 3632-4462. A Justiça Eleitoral agradece.